Queridos irmãos, nós começamos hoje o tempo da paixão, o tempo de mais recolhimento, que a igreja tradicionalmente, pelo menos a igreja na tradição, ela coloca esse tempo já como uma pré-Semana Santa. As imagens são cobertas, não há o glória no introito, não há o Salmo 42 na missa, liturgia muda e fica mais recolhida. E tudo isso para nos levar a uma contemplação da paixão de Cristo. Nesses dias, nós lemos muito São Leão Magno, que fala da paixão, e ele nos nos mostra que a paixão agora não é só para ser contemplada, mas é para ser vivida. Como é que nós contemplamos a paixão? Contemplamos com os olhos da imaginação, sim. Procuramos estar presentes diante dos fatos, também, sobretudo os sofrimentos de Jesus, desde a traição de Judas até o Calvário. E realmente deveremos entrar em cada quadro que a Sagrada Escritura e a tradição nos apresentam desses sofrimentos de Cristo. Porque agora vamos meditar sobre o grande mistério da redenção. Na Epístola, São Paulo nos fala isso, que Cristo é o mediador, o pontífice dos bens futuros, é o sacerdote. No Antigo Testamento, os sacerdotes eram sacerdotes por origem, por raça, para um grupo, tirado da tribo de Levi. Mas era um sacerdócio figurativo do único sacerdote que pode realmente ser esse pontífice, esta ponte entre Deus e os homens. E este sacerdote do Novo Testamento é o próprio Jesus Cristo. É o pontífice. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E como Deus e homem, Ele faz essa ponte entre nós e o Pai. E faz essa ponte não só pelas duas naturezas, divina e humana, nesta misteriosa união, que a teologia chamou de união hipostática, pessoa do Verbo que se encarnou, mas também pelo fato dele ter se oferecido em sacrifício na cruz. Ele é ao mesmo tempo o sacerdote da nova lei e vítima. Como sacerdote, a igreja diz que é sacerdote em segunda ordem de Melquisedeque, que foi um sacerdote rei de Salém nos tempos de Abraão, e coloca Cristo como um sacerdote segunda ordem de Melquisedeque porque não dá humanamente nenhuma origem para ele, fazendo uma comparação com os sacerdotes do Antigo Testamento que tinha origem lá em Arão. Mas agora não, Cristo é este sacerdote. É o sacerdote que oferece o único sacrifício agradável ao Pai, que é o seu próprio sacrifício. Por isso ele é sacerdote que oferece e é vítima que é oferecida. É sacerdote e é cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é este grande mistério da redenção, porque todo esse sofrimento e esse oferecimento foi para resgatar a humanidade, para nos salvar, para nos redimir do pecado. Todo este mistério redentor de Cristo deve ser, nesses dias, objeto de meditação e de contemplação por parte de cada um de nós. Se queremos realmente viver esse tempo de modo ativo e frutuoso, temos que meditar e contemplar.
Este é o primeiro ponto para o qual a igreja nos chama no dia de hoje. Mistério da redenção, meditação, contemplação da paixão de Cristo, que nos redimiu. Pontífice dos bens futuros, que derramou seu sangue até a última gota para nos salvar. Este é o tempo de uma meditação e contemplação maior. Mas estamos aqui seguindo São Leão Magno. Ele diz que não basta a contemplação, que é necessária e importante, mas é preciso que nós vivamos esta paixão de Cristo. E aí nós ouvimos São Paulo dizer: com Cristo cravado estou na cruz. Já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Portanto, viver é oferecer-se com Cristo. Em cada Santa Missa, no momento do ofertório, nós nos oferecemos com Cristo nas mãos do sacerdote que tem a hóstia magna no altar. Já oferecendo de modo antecipado a vítima divina, nós nos oferecemos. Este oferecimento interior. Então, se você vem à Santa Missa, não é para assistir apenas como mero espectador, como dizia São Pio X, mas é para participar ativa e frutuosamente deste sacrifício. De que modo? Unindo suas intenções e suas vidas ao que é oferecido no altar pelas mãos do sacerdote. Mas vamos além. Esta contemplação e este oferecimento vividos deve nos levar a termos os mesmos sentimentos que Cristo. Aí São Paulo nos ensina de novo, dizendo: tende entre vós os mesmos sentimentos de Jesus Cristo, que, sendo Deus, não arvorou-se ser igual a Deus, mas tomou a forma de servo. Será que nós somos realmente servos? Será que servimos a Deus e ao próximo? Nós, no dia de São José, meditamos, pelo menos eu particularmente, com os fiéis, sobre a obediência de São José. E, por outro lado, vimos a autoridade também. Então, quando exercemos a autoridade, a própria autoridade é para servir, segundo as necessidades daqueles que lhe estão sujeitos. Mas o ser servo é inerente a todo cristão. Então, Jesus Cristo toma a forma de servo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, este é o verdadeiro pensamento próprio desse tempo da paixão, que começa hoje e vai terminar no sábado de Aleluia, como nós dizemos. Quer dizer, viver essa entrega. E como é que você pode se entregar a Nosso Senhor em sacrifício? Como é que você pode se consumir em sacrifício? Este é o pensamento para esse tempo. Qualquer outro pensamento para essa época está alheio ao próprio desejo da igreja, que se recolhe, o símbolo das imagens cobertas nos mostram isso, que se recolhe para contemplar o seu esposo em sua paixão e morte. Então vamos hoje nos perguntar como eu vou viver esse tempo, segundo o que nos proclama a igreja. Vamos agora a um segundo ponto, em que vamos ver o diálogo de Jesus com os judeus. É um diálogo longo, está lá nos capítulos 7 e 8, sobretudo 8 do Evangelho de São João, que
esteve presente naquele diálogo. E usa o termo judeus, que na verdade são os fariseus. Mas quando João escreve, praticamente só tinham permanecido os fariseus, e ele então coloca como sinônimo fariseu e judeu. Mas aí nessa discussão, nós contemplamos, por um lado, o grande anseio de Jesus pela salvação dos homens, até os mais renitentes e endurecidos. E nós muitas vezes entramos nessa categoria, porque Nosso Senhor nos fala a todo momento, nos chamando a uma verdadeira conversão, a uma verdadeira entrega total a Ele, mas entrega total. E por outro lado, nós vemos a dureza dos judeus, que depois de terem contemplado todas as ações e palavras de Jesus, naquele momento ali estavam mostrando, já tinham decidido matá-lo. E na verdade, quando eles falam em matar Jesus, é matar a própria voz de Deus em seus corações. Não queremos que Ele reine sobre nós, não queremos ouvi-lo, não queremos a sua presença. Muitas vezes nós agimos como esses judeus, esses fariseus. Quando Deus, nosso Senhor, nos chama à conversão, nos chama a uma entrega total, e nós, endurecidos, queremos dividir o nosso coração com o mundo, com a carne e muitas vezes com as próprias ciladas do diabo. De um lado, o anseio, o desejo, o amor de Jesus para salvar, mas por outro lado, o homem endurecido por causa dos seus pecados, por causa do seu orgulho, não quer se submeter e se entregar a esse Deus de bondade que vem acolher. Perguntemo-nos hoje se nós estamos também, em determinadas situações, repetindo a ação dos judeus, que preferíamos matar Jesus em nossa alma para que possamos ter uma vida, a nosso ver, mais liberta, que nós sabemos que seria escrava, mas mais livre para fazermos todas as coisas. É assim que age o mundo, de com 2000 anos de história. O mundo quer matar a voz de Cristo e a voz da igreja. Simplesmente fazendo suas ações como se Deus não existisse, Cristo não existisse, e muito menos a igreja existisse. Nós vemos hoje, por exemplo, tanta gente, representante do povo, autoridades, tomam ações, muitas vezes descabidas, muitas vezes sem fundamentação nenhuma, do ponto de vista científico, jurídico, toma ações apresentando uma espécie de cuidado com a vida humana, mas na verdade é um cuidado com a vivência no seu próprio poder, e toma ações como se Deus não existisse, sem nenhum respeito aos maiores anseios do ser humano, sem nenhum respeito. Num país cristão, pelo menos de nome, mas pessoas sofrendo, tanto sofrimento, meu Deus. Sem nenhuma perspectiva de futuro, com medo do que pode acontecer hoje e lá na frente, e nenhuma palavra de consolo, de conforto, nenhuma palavra de consolo, de conforto, nenhuma palavra de incentivo, de motivação, mas simplesmente um chicote ou uma algema, só isso.
Realmente estamos em tempos difíceis. Tempos difíceis. Foi a ação daqueles judeus naquela época. Não queremos que ele reine sobre nós e simplesmente vamos matá-lo ou vamos ignorá-lo. Mas não olha o que o povo pensa. E por causa de um pequeno grupo, que não é a maioria, que se descuida e que vai para suas farras ou para suas bebedeiras, ou para os seus encontros fortuitos e pecaminosos, aqueles que querem servir a Deus com bondade, na caridade, que realmente cuidam do próximo e que defendem a vida desde a sua concepção até a morte, hoje não são levados em consideração, como se fôssemos contra a vida. É diabólico. A única explicação é essa, é diabólico. É diabólico. Por isso, nós vivamos essa paixão, nessa entrega total a nosso Senhor, e vivemos, num certo sentido, a traição de Judas, os maus tratos. Mas como Jesus agiu? Jesus com os judeus, ele discute, sabia da dureza dos seus corações, mas ele discute e esclarece. Podia dizer, vocês não querem a verdade, eu vou me embora. Mas não, ele vai esclarecendo, mostrando. Mas você tem um demônio? Não, eu não tenho um demônio. Eu não me honro a mim mesmo, meu Pai me honra, aquele que vocês dizem que é o vosso Deus. E os judeus discutem e querem pegar Jesus das palavras. Mas ele continua a discussão porque ele quer salvar. Essa disposição de nosso Senhor para salvar, mesmo o coração mais endurecido. Quanta bondade, quanta misericórdia ele exerce conosco. Isso dentro do templo, né? Por outro lado, quanta mansidão. Essa discussão é unida a uma mansidão. Ele podia naquele momento dar uns gritos, ou pegado um chicote, ou dado uns empurrões, ou feito qualquer coisa para derrotar aqueles homens. Mas é manso. Discute, conversa, esclarece, mas é manso. Isso, São Gregório Magno, comentando esse texto, ele diz: olhai a mansidão de Jesus nesse momento e fazei como ele. Estes pensamentos a igreja nos coloca nos dias de hoje. Sugiro que nesse tempo vocês procurem ler a Paixão de Cristo, os 4 evangelistas, e meditarem e contemplarem. Sugiro também que leiam algumas obras, como o Padre Lapuente, nos conta lá a Paixão de Cristo, ou as meditações da Via Sacra, o Santo Afonso, quando fala da Paixão. Também A Ciência da Cruz, de Edith Stein, livro muito bom. Enfim, procurem durante esse tempo ter algo para não ser mais uma época que a gente vai passando sem transformação interior. E procuremos, com a graça de Deus, reviver esse tempo em nós, para que possamos olhar para frente e ter dias melhores. E como diz São Paulo, como Jesus entrou primeiro, nós irmos com ele para o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.